pessoal, tudo positivo? Que existem milhões de espécies de planta no mundo, a gente já sabe. E diante de tanta diversidade, é certo a gente afirmar que cada uma dessas plantas elas possuem características específicas delas. Uma dessas características está ligada diretamente ao solo que essas plantas podem ser plantadas. E no caso é a acidez do solo. A acidez do solo, ela vai ser, a acidez ela é medida pelo pH, que é o potencial hidrogeniônico, que envolve muita química. E a acidez do solo, ela é muito importante para o bom desenvolvimento das plantas. E é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A gente vai falar um pouquinho desse pH, desse potencial hidrogeniônico e como que ele pode interferir no bom desenvolvimento das plantas e não só no bom desenvolvimento, como também de várias características, inclusive a cor das plantas. Quer saber um pouquinho mais? Então vamos para o vídeo. Bom, gente, para começar é importante a gente saber o que é, esse pH, porque ele vai nos guiar por todo o vídeo. O pH, como eu havia falado, é o potencial hidrogeniônico, tá? E o potencial hidrogeniônico, ele mede nada mais nada menos que as concentrações de íons H3 ou mais, o íon hidrônio, de um meio, tá? Dependendo desse pH, ele vai falar se o meio é um meio básico, um meio ácido ou um meio neutro, beleza? Bom, galera, esse índice ele vai de 0 a 14. Então, o que acontece? Valores de 0 a 7 indicam um meio ácido. Valores de 7 a 14 indicam um meio básico ou também alcalino, que a gente pode falar. Enquanto que valores próximos de 7 ou lá no 7 mesmo indicam um meio mais neutro. Bom, mas aí o que vai indicar que um meio é ácido? No caso, é realmente a concentração de íons H3 ou mais. Quanto maior a concentração de H3 ou mais de um meio, mais ácido esse meio. Porém, há uma coisa importante. Além do pH, a gente também tem o pOH, que é o potencial hidroxiliônico. Essa escala nada mais nada menos que a concentração de hidroxilas de um meio, beleza? Essa escala ela também vai de 0 a 14, porém, nesse caso, de 0 a 7 indica um meio básico, tá? Um meio alcalino. De 7 a 14 indica um meio ácido. E o 7, novamente, vai indicar um meio mais neutro. Bom, tudo bem, a gente entendeu que o pH trata da concentração de íons hidrônio e o pOH da concentração de íons hidroxila. Mas o que é os íons hidrônios e os íons hidroxilas? Bom, para entender isso, a gente precisa entender um pouquinho da teoria ácido-base de Arrhenius. Segundo essa teoria, ácido é toda substância que em meio aquoso sofre ionização, liberando como cátion o íon H3O+. Enquanto que base é toda substância que em meio aquoso sofre dissociação, liberando como ânion a hidroxila. Ou seja, são esses ácidos e essas bases de Arrhenius que vão interferir na concentração de íons hidrônio e hidroxila de um meio. Bom, galera, para a gente entender um pouquinho melhor, a gente precisa falar de equilíbrio iônico. Bom, como vocês podem imaginar, a água ela é uma substância neutra. Ela não é nem ácida, nem básica. Isso porque ela é anfiprótica. Ela atua tanto como um ácido quanto uma base. E com isso, ela consegue sofrer autoionização. Ela reage com ela mesma, liberando como íons os cátions, H3 ou mais, e os ânions hidroxila, OH-. Porém, o que faz com que ela seja neutra? Ela é neutra justamente porque a concentração de íons hidrônios e íons hidroxilas é igual. A concentração dos íons H3O+, e íons OH-, elas são idênticas. Cada uma ela vai valer 1,0 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Por isso que a gente fala que a água é neutra, porque ela não tem nem maior concentração de H3O+ em comparação com OH-, nem maior concentração de OH- em comparação com H3O+. Tá? E desse valor dessas concentrações sai o que a gente chama de constante do produto iônico, que é o Kw, tá? Esse Kw é nada mais nada menos que a multiplicação dessas duas concentrações, tendo como resultado, portanto, o valor 1,0 vezes 10 a menos 14. Com isso, a gente consegue concluir que meios ácidos, eles são ácidos porque ele possui concentração maior de H3O+, em comparação com OH-. Assim, a concentração de H3O+, ela vai ser maior que 1,0 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Enquanto que meios básicos, eles são meios básicos porque eles possuem concentração de OH- maior em comparação com H3O+.
Por isso, a concentração de OH- vai ser maior do que 1,0 vezes 10 a menos 7. Com isso, a gente consegue concluir, né, que um ácido ele vai ser um ácido forte se ele liberar muito H3 ou mais. E esse é o caso do ácido nítrico. O ácido nítrico em água, ele consegue sofrer ionização liberando H3 ou mais, e a concentração de H3 ou mais, ela é a mesma concentração do ácido nítrico antes da ionização, ou seja, todo o ácido nítrico sofreu ionização liberando H3 ou mais, por isso que ele vai ser um ácido extremamente forte. E a regra ela também vale para as bases. As bases fortes, elas geram altas concentrações de OH-, tá? Esse é o caso, por exemplo, do hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio, quando ele reage com a água, né, ele vai sofrer dissociação, ele vai liberar OH-, e a concentração de OH-, a concentração final de OH- é a mesma concentração do hidróxido de sódio antes da dissociação. Ou seja, ele todinho se dissociou gerando OH-. Por isso que ela vai ser, né, o hidróxido de sódio vai ser uma base muito forte. Bom, galera, agora que a gente entendeu, né, o pH e da onde vêm os íons que estão relacionados a essa escala, a gente precisa falar agora do solo realmente, né, do pH de um solo. O pH de um solo, ele alterna, assim, de 3 a 9 de pH, beleza? Porém, a gente vai ter os solos mais ácidos e os solos mais básicos. Os solos ácidos, eles geralmente vão estar atrelados a regiões mais úmidas, a regiões com alto índice pluviométrico, a regiões com muitos rios, muitos lagos. Por outro lado, os solos mais alcalinos, mais básicos, eles são encontrados em regiões mais secas e com alta quantidade de calcário, tá? O calcário são rochas formadas majoritariamente pelo carbonato de cálcio e pelo carbonato de magnésio, que são dois sais que sofrem dissociação em água, liberando o íon carbonato. E o carbonato, por sua vez, ele reage com a água liberando hidroxila. Por isso que esses dois sais ele conseguem equilibrar o meio, deixando o meio um pouco mais, né, alcalino, menos ácido, beleza? Bom, galera, uma coisa importante que a gente tem que saber, né, de um termo que é muito utilizado, né, nessa questão a respeito da acidez de um solo, é a acidez potencial. Essa acidez potencial, ela não trata só da concentração de íon H3 ou mais de um meio, ela também trata da concentração de alumínio desse meio. Isso porque o alumínio presente no solo, ele é encontrado majoritariamente na forma de ACOÍon. E esse ACOÍon ele é formado, né, pelo átomo de alumínio envolvido por 6 moléculas de água. E esse composto, ao se hidrolisar, ele libera também os íons H3 ou mais, pela equação que está aparecendo aí para vocês na tela. Inclusive, uma coisa interessante é que além de diminuir o pH do solo, o alumínio possui uma altíssima toxicidade. E a presença do alumínio nesse solo dificulta o bom desenvolvimento das plantas, porque o alumínio, quando ele está na forma do cátion, né, Al+3, ele em excesso ele pode se acumular na raiz das plantas, dificultando a absorção de fósforo, né? Que a planta, por ter o alumínio na raiz, ela não consegue absorver o fósforo do solo mais facilmente, o que vai acarretar na deficiência desse nutriente para as plantas, né? Esse nutriente que é extremamente importante. Bom, galera, a respeito dos fatores que influenciam no pH de um solo, não é só o clima, a topografia, né, de uma região que vai influenciar no pH. O primeiro deles é o uso de fertilizantes. Isso porque muitos fertilizantes eles são à base de amônia, tá? Os fertilizantes nitrogenados amoniacais. O que acarreta no aumento da concentração de H3 ou mais no meio. É o caso, por exemplo, do sulfato de amônio, que ao reagir com o oxigênio presente no solo, ele libera também H3 ou mais, o que acarreta, né, no aumento do pH do meio. Bom, galera, outro fator, né, que influencia também no pH é a presença de matéria orgânica no solo, tá? Não só a presença da matéria orgânica, como também a decomposição da matéria orgânica. A decomposição da matéria orgânica, ela libera, né, ela acarreta na liberação de CO2, o que também aumenta o pH do meio. Enquanto que a presença da matéria orgânica, né, alguns compostos orgânicos, eles possuem grupos ácidos, como é o caso, né, dos grupos carboxílicos, fenólicos, o que também vai estar acarretando na liberação do H3 a mais para o solo. Além disso, muitas plantas elas podem também estar acarretando, né, na mudança de pH onde elas estão plantadas.
Isso porque, para elas conseguirem manter um balanço eletroquímico entre a raiz dessas plantas e o solo, as plantas elas liberam H3O+, ou OH-, de acordo com a absorção de cátions ou ânions do solo. Alguns tipos de leguminosas, por exemplo, como a soja, elas possuem uma tendência de capturar mais cátions do meio que estão plantadas, né? Elas costumam capturar mais cátions, o que vai fazer com que elas liberem íons hidrônios de seu tecido para elas conseguirem manter esse teor eletroquímico do solo. Elas vão estar pegando cátions do solo, então elas precisam liberar essas cargas positivas para o solo, né? Liberando, no caso, o H3O+. Bom, galera, agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre como a acidez ou a basicidade do solo vai estar afetando no desenvolvimento das plantas, tá? Em geral, as plantas se desenvolvem melhor em meios com pH mais neutro, né? Entre 6 e 7. Isso porque nesse pH a gente tem uma maior concentração de nutrientes que são importantes para as plantas, como é o caso, por exemplo, do nitrogênio, do fósforo, do potássio, do cálcio, magnésio, enxofre e muitos outros. Em solo ácido, por exemplo, gente, a presença desses nutrientes ela é muito escassa. Isso porque o pH ele vai estar atrelado à solubilidade desses nutrientes. E, né, no meio ácido, eles não ficam solúveis facilmente. Então, é mais importante que esse solo esteja, né, num pH mais neutro, porque a presença, né, a solubilidade, esses compostos, no caso, os nutrientes, eles vão estar mais solúveis nesse meio mais neutro. Bom, então, de forma resumida, a gente conclui que o pH, né, a influência do pH vai estar diretamente a respeito da concentração dos nutrientes que vão ser importantes para as plantas. Tá? Então, o que acontece? Eu falei que o pH ideal é um pH 6 e 7, porque nessa faixa, né, a gente tem uma maior concentração de todos os nutrientes importantes para as plantas. Porém, algumas plantas elas vão precisar de nutrientes que estão mais facilmente em pHs ácidos, por exemplo. Então, ela vai se desenvolver melhor em pHs ácidos. Enquanto que outras plantas elas podem ter nutrientes que são, né, mais facilmente encontrados em meios mais básicos. Então, elas vão se desenvolver melhor em meios mais básicos, beleza? É simples assim. Bom, galera, uma parte muito legal do nosso vídeo vai estar tratando do pH e as cores das plantas, tá? Porque não é só no desenvolvimento das plantas que o pH vai influenciar. Bom, o principal componente das plantas que vai estar atrelado à coloração das plantas são as antocianinas. As antocianinas são substâncias extremamente instáveis, tá? Elas se degradam facilmente, né, devido à temperatura, devido à exposição à luz e devido também ao pH. Bom, dependendo do pH que elas vão estar inseridas, elas vão possuir diferentes cores, alternando entre o vermelho, amarelo e azul. Bom, elas são bem mais estáveis no meio ácido, tá? Então, no seu estado fundamental, num pH bem mais ácido, elas vão estar apresentando a cor vermelha. Porém, dependendo do pH, elas podem chegar, né, como eu disse, ao amarelo, ao azul. Então, quanto maior, né, a basicidade do meio, elas vão estar se degradando, gerando outras cores até chegar à coloração, né, incolor. Bom, a estrutura básica das antocianinas, elas vão ser um composto fenólico formado por 15 carbonos que se organizam formando 3 anéis. E aí, dependendo da quantidade de hidrogênios presentes, ela vai estar apresentando uma cor diferente, como eu vou falar. Na forma do cátion flavílico, que é o estado fundamental dela, ele é existente, né, no caso, como eu havia falado, em meio ácido, entre o pH entre 1 e 5. Ela vai estar apresentando a cor vermelha, tá? E aí, um pH mais básico, entre 8 e 10, ela vai estar apresentando uma coloração azul, tá? E ela vai possuir 2 hidrogênios a menos que o composto que eu havia falado anteriormente. E aí, a pH extremamente básico, acima de 13, por exemplo, ela já vai estar apresentando uma coloração amarelada. E aí, devido a essa variedade de cores que ela vai apresentar, dependendo do pH, ela pode ser utilizada, por exemplo, como um indicador de pH, indicando a acidez do meio. E aí, pra gente finalizar, a gente pode finalizar com um exemplo, né? Que no caso são as hortênsias. É muito conhecida essa planta, né? Essa flor, ela tem diversas cores. E essas cores, elas são originárias, no caso, dependendo do pH em que ela vai estar sendo plantada, né? Num pH mais ácido, a hortênsia, ela vai ter uma coloração um pouco mais rosa, um pouco mais violeta. Enquanto com meios mais básicos, elas vão ter uma coloração muito mais azul. Muito maneiro isso, né? A gente vai estar atrelado, no caso, ao pH, a coloração da planta.
Bom, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. É muito legal. Eu, pelo menos, eu adoro muito estudar como que a química está envolvida em tudo, simplesmente em tudo, inclusive nas plantas e na coloração delas, no desenvolvimento delas. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de compartilhar, de curtir, de mandar para seus amigos. Bom, todas as referências elas vão estar na descrição desse vídeo, para caso você queira consultar alguma coisa ou se aprofundar num tema. Um super beijo para vocês e até o próximo, que é conhecimento. Tchau!